Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, esse cenário de maior aversão ao risco ao redor do mundo segue pressionando tudo que é relacionado à renda variável, mercado de ações, né? E o que hoje, né, Ibovespa, por exemplo, caindo 2%, retornando para um suporte extremamente importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas falando do cenário macro, né, o que está acontecendo? O que o mercado está colocando na conta? Né? O mercado, em especial para o mercado para países desenvolvidos, né, que querendo ou não, o Brasil é país emergente, está numa situação diferente em termos de inflação, curva de juros, mas é muito difícil você ver o mercado norte-americano ou o mercado norte-americano em especial, europeu às vezes acontece isso, mas o mercado norte-americano recuando forte, bem pressionado, e aqui tem um desempenho muito melhor. É raro acontecer isso. Não digo que não já aconteceu, né? Inclusive já aconteceu, mas é difícil acreditar, é muito difícil isso acontecer. Por quê? Quem que é o maior investidor, né? Quem tem a maior participação de volume, atividade financeira na bolsa de valores? Investidor estrangeiro. E se o investidor estrangeiro ele está com uma percepção ruim para a bolsa, para o mercado financeiro, e assim, eu trabalhei no Citi, né, no Citibank a gente era o Citibank um banco norte-americano, tinha um pouco mais de contato com o pessoal lá de fora, com gestores internacionais, Europa, e assim, eles trabalham dessa forma, né, eles têm uma cesta de ativos tais para emergente. Se tá com algum problema, eles saem vendendo, né? Às vezes nem sabe, às vezes nem olha muito, tá? Bem, eu não vou me expor a mercado nesse momento, eu vou procurar outras alternativas, né? Então, acaba sofrendo, né? A gente está sofrendo um pouco menos, né? A gente tem uns pontos importantes aqui na economia brasileira, que eu falei, a inflação está num outro processo, curva de juros está num outro processo, né? O PIB vem mostrando muito bem, então a gente está melhor, querendo ou não, mas isso acaba pesando, de qualquer forma. Por isso que é muito importante, nesse momento, se você, que nem o mercado voltando para 109 mil pontos, essa região é um suporte extremamente importante. Ter o radar de ações, né, as ações que você gosta, os setores que você gosta, e garimpar, né, fazer o stock picking para entrar na sua carteira numa potencial oportunidade de compra. Por exemplo, foi isso que a gente fez lá na comunidade do Infobolso. A gente já fez uma listinha, já está completa a listinha, né, para a gente aproveitar as boas oportunidades se o mercado mostrar uma reação positiva aí nesses 109, 108 mil pontos. Inclusive, né, além da página de vendas do Infobolso que está aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse em fazer assinatura, logo acima eu acabei de publicar, né, no meu canal lá no Rafa Investir, mas aqui está o link aqui embaixo na descrição, explicando mais sobre a comunidade do Infobolso, né, os benefícios, tudo que você vai receber fazendo parte da comunidade, que nessa semana de lançamento está com preço especial, 50% de desconto, tá? Não deixa de conferir lá. E provavelmente a gente vai conseguir abrir boas oportunidades aí, dar o start na carteira, porque o mercado está num suporte extremamente importante, a gente fez um radar legalzinho. Tá, mas o que está acontecendo com o mercado, né? Por que está essa queda aí nesses últimos dias? E hoje também. O mercado, os investidores estão colocando na conta, isso traz uma aversão ao risco maior, um cenário que é um dos piores cenários econômicos possíveis. A gente já falou bastante sobre isso. A estagflação. O que é? É um país, né, uma economia que não cresce ou entra em processo de recessão e tem uma inflação alta. Então, você tem expectativa menor de crescimento, isso afeta diretamente lucros, empresas, receita do governo, enfim, é um cenário econômico ruim, e você tem a inflação subindo, que inflação é retirada de poder de compra. Então você tem uma combinação aí bombástica que nesses últimos tempos foi combatida por medidas de estímulo, corte de juros, como é que a gente pode falar? Tapering de estímulos, né? Aumentos de estímulos, compra de títulos, enfim. E agora não tem, né? Os bancos centrais quase todos os bancos centrais, né? Não tem essa capacidade de cortar juros, muito pelo contrário, porque a inflação vem
vem forte e estão em processo de retirada de estímulos, né? Tanto que, se você observar, o dólar, que é o porto seguro, né, nesses momentos, o dólar está forte em relação a todas as moedas possíveis e imagináveis, né? Hoje a Libra atingiu aí a mínima em 20 anos, euro renovando mínima de muito tempo, enfim, né? Então, assim, é um cenário de aversão ao risco que não incentiva tanto a renda variável, pelo menos lá fora. Mas, como a gente sabe, tudo é uma questão de risco-retorno, né? E nesses níveis, pelo menos aqui, o Ibovespa e algumas empresas que vale a pena a gente sempre ficar de olho, o nível de risco-retorno está interessante. E aí, né, renda variável, você não sabe se vai dar certo, mas a gente sabe o risco que a gente pode tomar. E aí, pelo menos na minha opinião, esse retorno dos 108, 109 mil pontos pode abrir boas oportunidades no mercado brasileiro. Beleza? Então, basicamente é isso, né? E essa última semana do mês é uma semana muito importante de agenda econômica. Agenda econômica. Vai ter ata do Copom, IPCA 15, PIB nos Estados Unidos, PCE, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed, vai ter contas do nosso governo. Enfim, vai ser uma semana bem carregada de indicadores econômicos. E aí, fica o convite para você conferir lá no meu Instagram, lá no Rafa Investir, a agenda econômica da semana. Beleza? Então, esses são os recados. Então, vamos falar um pouquinho do gráfico. Começar aqui falando sobre o S&P. Vamos lá? Bom, seguinte, né? S&P chegou até a mostrar um sinalzinho de recuperação no começo do dia. Até comentei lá no grupo, né? Foi interessante, né? Esse mercado norte-americano, europeu, chegou. Você pode observar aqui, ó, o DAX chegou a subir, chegou a fechar uma ligeira queda, né? Tava caindo quase 1%. O mercado desenvolvidos, né, se recuperando e naquele momento da abertura, as bolsas dos emergentes em queda, né? Então é um movimento que é a questão, né? A gente está num risco-retorno aqui, por exemplo, S&P, né? Se você quer comprar o S&P, aqui é um suporte extremamente importante. Então o risco-retorno para compra pode ser interessante, né? IFR bem descontado, então é um ponto a ficar de olho. Então, se o S&P eventualmente perder esse patamar direto, eu acho muito difícil perder direto. Mas se perder, eu acho muito difícil. Eu acho que tem um repique aí a tomar ainda. O caminho é 3.500, 3.000 e pouco, né? O que eu quero dizer com isso? Né, deixar claro. Para mim, né, com tudo que vai sendo precificado e com as expectativas negativas que ainda vão ser colocadas na conta, né, porque o mercado não está colocando um juro tão alto quanto esperado, a inflação vem se mostrando resiliente lá fora, né, os indícios que essa inflação ficará alta ainda são fortes, né, apesar da forte queda do petróleo. Cadê o petróleo, né? Deixa eu colocar aqui. Petróleozão, né? O petróleo caiu forte, né? Como eu falei, zerou os ganhos do ano, né? O petróleo caiu bem, né? Caiu bem forte aqui o petróleo. Isso aqui é um bom componente para a inflação, né? Porque combustível bate em tudo que é da cadeia, então isso aqui é um bom sinal para a inflação. Mas a questão é que o mercado ainda não colocou tudo, a pressão negativa da recessão, né, eu acredito que ainda tem espaço para corrigir, né? Então, o que eu falo, não acho que vai cair de uma vez só, talvez tenha um repique, uma compra residual aqui, mas acho que ainda a gente pode voltar aí tranquilamente para esse 3.500, 3.400, porque o cenário não está fácil para os Estados Unidos. Para a Europa está muito pior. Nossa, Europa tá, assim, uma coisa que eu venho falando pro pessoal do Infobolso, eu quero ficar longe de exposição a empresas que dependem muito de Europa, né? Eu quero evitar ao máximo disso. Então, pelo menos é isso que eu venho fazendo, né? Tá feia a situação. Mas enfim,
Então, vamos acompanhar, o S&P está no principal suporte, aqui vai ser decisivo, porque se perder de uma vez só, aí é direto esse 13.500, beleza? Vamos falar um pouquinho do nosso querido Ibovespa? Então tá, né? O Ibovespa, como é que ele tá? Ele tá travado no curto prazo, mas estamos com uma perna de alta no curtíssimo prazo. Então, o que é sempre interessante fazer, né, quando você está no mercado? É você buscar oportunidades com boa relação de risco-retorno. Né? Da mesma forma que aqui nessa região dos 98, 96, 98, foi uma boa relação de risco-retorno, né? Aqui, né, esse candle de reversão aqui formado com volume acima da média, nós estamos numa região de suporte extremamente importante do curtíssimo prazo, que já foi compra uma vez, duas, três, e agora mais um teste chegando por aqui. Indicadores técnicos. Não tem nenhuma divergência, não tem nada. O OBV está seguindo o preço, IFR também está seguindo o preço. E o volume é uma disputa boa, né? Tá um volume acima da média, um volume na média, tanto na venda quanto na compra. É preciso uma reação positiva. Se mostrar, né, deixar a longa sombra inferior amanhã, pode abrir uma oportunidade de compra. Então é isso que a gente está de olho por lá. Beleza? Lá na comunidade do Infobolso. Nossa listinha, automatização gratuita. Nossa listinha de compra aí para esse teste dos 108, 109 mil pontos. Também se perder esse patamar, forma um fundo triplo aqui, quádruplo, faz se você quiser, né? Dá para ver que tem topo muito forte aqui. E aí tem essa bandeira, não é bandeira, né? Bandeira demora uma semana, não confirmou. Essa congestão aqui, se você projeta essa congestão, abre caminho justamente para os 104 mil pontos. Né? Então, é um ponto extremamente decisivo. Tudo é questão de risco-retorno, tá? Vamos falar aqui um pouquinho das blue chips. B3, né? Destaque de queda aí para B3. Bom, aí, né? Com esse negócio de aversão ao risco, o que você imagina, né? Você imagina a queda da bolsa. E B3 é a representação da bolsa, né? A própria B3. Então, destaque de queda hoje, né? Perdeu, não confirmou o rompimento dos R$13. Então, se você eventualmente está comprado, alguma coisa assim, a mínima de hoje é uma referência de stop. E o ponto é aqui, 12,30, R$12 como principal suporte. Vale, está travada, né, nesse 68, 66. Nada para ser feito, está travado, está perto do suporte. Sim, vamos ver se segura ou não. Dos bancos, esperar o retorno para as médias aqui, né, para ser uma boa oportunidade de entrada. Os papéis, Gerdau, que tem uma exposição aos Estados Unidos, né, uma exposição boa aos Estados Unidos, sofrendo também nessa correção, nessa expectativa negativa para as bolsas norte-americanas. Também é commodity, né, então sofre bem também com a questão de desaceleração econômica mundial. Tem aqui como grande suporte esse 22,60, 22,40. Se perder, eventualmente, a gente tem como alvo esse fundo cravado nos R$21. Tá bom? Destaques de alta e de baixa do dia. Gafisa, caramba, devolveu tudo que subiu, né? Devolveu tudo e mais um pouco. Aí a questão do petróleo, né? Petróleo caindo mais uma vez. Aí o setor foi um dos destaques de baixa. Prio, quer ver? Prio caindo, né? A própria Petrobras, a gente não falou de Petrobras. Petrobras acabou confirmando a perda desse último fundo, né? Perdendo essa região dos R$30. Se deixar para trás a média móvel de 72, o que é provável, apesar da tendência forte de alta de curto prazo, o papel já andou, né? Há espaço para uma correção e tem esse pivôzinho de baixo que é forte, especialmente pelo volume de cesta. Eu gosto de pensar nesse 27,50, 26,40 aqui como uma região interessante para buscar uma compra no papel. Tá? Aí essa alta da curva de juros, que em plena véspera data do Copom, IPCA 15, setor de varejo acabou caindo, né? Magazine aí caindo 6%, a Natura está muito difícil, né?
E chamou bastante atenção, chamou muita atenção BTG, né? Ficar de olho aqui, esses R$23 aqui é um suporte extremamente importante para o papel, tá? Do lado positivo, o que a gente teve de destaque? Cara, o grande destaque foi o dólar, né? O dólar se fortalecendo no mundo e aqui não foi diferente. Aqui foi um passo muito importante para o dólar, que ele finalmente conseguiu romper esses 5.300, que era uma resistência muito importante, né? E com esse rompimento, nós temos como alvo no curto prazo o retorno para essa faixa aí dos 5.550, 5.600, né? Esse rompimento aqui é muito importante. Pensar em manutenção desse movimento de alta do dólar, ele tem que ficar acima do 300. Se ficar abaixo do 300, esse cenário positivo vai ser totalmente anulado. E existe essa possibilidade, né? A gente está na véspera das eleições, né? Talvez possa adicionar um pouquinho mais de risco aí para o mercado. E tem toda essa questão que o dólar está muito forte em relação ao redor do mundo, né? Então, vale a pena aí ficar atento nesse cenário, né? Para quem faz as operações de day trade e tudo, ficar esperto aí que qualquer correção próximo dos 300, aqui é uma região de compra, e carregando, né? E trabalhando o day trade aí conforme o risco retorno estiver interessante. Beleza? Tranquilo? Bom, esses são os destaques do dia. Fica o convite para você ir lá no meu Instagram, no Rafa Investir, conferir a agenda econômica da semana, uma agenda importante, né, essa última semana do mês. E também fica o convite para você ir na descrição do vídeo e tirar suas dúvidas com relação ao Infobolso com o vídeo que eu acabei de postar no meu canal. Que também, né, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço, né? Uma ótima semana para nós e até mais.